Bom dia a todos. Tava dando uma lida aqui no livro de Joel. É um livro assim que eu tenho lido durante esses últimos dias, né? Tenho gastado um tempo assim lendo o livro de Joel. E assim, no livro de Joel a gente vê muito a questão do Deus provedor, né? A gente vê que o povo estava passando por um momento de escassez, né? Um momento de muita escassez, assim. E Deus permitiu, que a Bíblia fala em João no capítulo 1, fala assim: contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Então a gente vê aqui nessa passagem que Deus permitiu assim aquele momento de escassez na vida do povo, sabe? Foi um povo que se afastou do Senhor, um povo que foi para longe do Senhor, e Deus permitiu que viesse a escassez. Não foi Deus que enviou a escassez, porque Deus nunca envia essas coisas. Mas Deus permitiu que viesse a escassez para aquele povo. E o Senhor fala aos sacerdotes, o Senhor fala àquele povo: ponham vestes de luto, pranteiem, chorem alto, vocês que ministram diante do Senhor. Vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnem as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Então, Elaís. Então, naquele momento que aquele povo estava passando por uma escassez, a palavra de Deus para eles era: clame ao Senhor nesse momento. Decrete um jejum nesse momento. Então, o Senhor muitas vezes está falando para a gente na situação que a gente está passando. Decreta um jejum. Clame ao Senhor. E aí, Mateus, tranquilo? Decreta um jejum, clame ao Senhor. Sabe, eu vejo que muitas vezes diante das situações que a gente está passando, a gente não decide tomar uma decisão espiritual, uma decisão conforme a voz de Deus. Porque para cada situação que você está passando, Deus tem uma direção. Às vezes, para a situação que você está passando agora, Deus está falando para você: decreta um jejum. Às vezes, para uma próxima situação que você vai passar, Deus está falando: não decreta um jejum, não. Confessa a palavra de Deus. Às vezes, para uma outra situação que você vai passar, o Senhor não confessa a palavra de Deus, não. Adore. Para outra situação, o Senhor vai falar: ore em línguas, me busca intimamente. Então, aqui no livro de Joel, a gente vê que o Senhor deu uma direção para a situação que aquele povo estava passando. Então, a pergunta é: qual é a direção que Deus tem dado para você nessa situação que você está passando? Qual é a direção que Deus tem dado para você nessa situação que você está passando? Porque a direção para o povo foi: decreta um jejum, clame ao Senhor. No livro de Joel. E qual é a direção que Deus tem dado pra gente? Sabe, eu vejo que no nosso relacionamento com Deus a gente precisa estar atento à voz, sabe? Estar sensíveis à voz de Deus. Porque Deus sempre tem uma palavra para você na situação que você tem passado. O que vai nascer de Deus na sua vida vai ser gerado de uma palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus profetas, sem antes comunicar àqueles que estão sensíveis à voz de Deus. Então, esse dia, eu quero declarar para você
que Deus vai entrar nessa situação que você está passando e que Deus vai te dar direções do que fazer nessas situações que você está passando, porque Ele é o Deus provedor. Aqui em Joel, a gente vê Deus como o Deus que provê. Aqui em Joel, a gente vê Deus como o Deus provedor. O Deus que provê nos mínimos detalhes. O Deus que provê em cada detalhe pra gente. Aí no final do livro, ele fala que as eiras ficarão cheias de trigo, os tornéis transbordarão de vinho e azeite, e eu vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que eu enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será humilhado. Então Deus tirou aquele povo de uma situação de humilhação para uma situação de honra. Uma situação onde tudo estava perdido para uma situação onde eles tinham a provisão de tudo, sabe? E o Senhor fala, vocês vão comer até ficar satisfeito. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Então eu declaro para você que vai ver esse vídeo, que as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão. Na área que você não via direção, Deus vai prover uma direção, porque Ele é o Deus provedor. O Senhor disse para Abraão, no monte do Senhor se proverá. Deus sempre tem um cordeiro para prover para você. Deus já proveu o cordeiro, né? Deus já proveu o cordeiro. Mas Ele tem todo dia para você o cordeiro de Deus. E qual é o cordeiro de Deus? Qual é a parte do cordeiro de Deus que você está precisando hoje? Assim diz o Senhor, no monte do Senhor se proverá. Amém? Então, essa passagem de Joel me ensina que Deus está cuidando nos mínimos detalhes da sua vida, nos mínimos detalhes da sua vida. E que o que você precisar, a direção que você precisar, Ele vai dar. Mas existe uma questão que muitas vezes assim, Deus dá uma direção para a nossa vida, mas a gente não quer fazer aquilo. Então assim, às vezes a gente acha que vai assim, apenas cair do céu, entendeu? Vai apenas cair do céu e eu não vou precisar fazer nada. Claro, sempre cai do céu, sempre vem de Deus. Mas se Deus te deu uma direção nessa situação, você precisa segui-la. Aqui Deus fala pro povo, jejua, se arrepende. E Deus deu uma direção para aquele povo, sabe? Mas muitas vezes Deus vai falar para você, cara, perdoa aquela pessoa. Oferta, ora, me adora, jejua. Deus, se você tiver um relacionamento íntimo com Deus, e uma das coisas que ativa muito a sensibilidade à voz de Deus é a oração em línguas, você vai ter a sensibilidade, cara, de saber, cara, Deus está falando para eu perdoar. Deus está me falando para eu abençoar essa pessoa. Deus está me falando para eu passar um dia com Ele. Deus está me falando para eu jejuar. E, cara, se Deus te deu uma direção, você precisa agir nessa direção. Você precisa agir nessa direção. Porque essa direção, ela vai tocar pessoas. Essa direção, ela vai mudar as circunstâncias. Essa direção, ela vai mudar a circunstância, ela vai levar o sobrenatural para a sua circunstância. A questão é que muitas vezes, assim, o Senhor está ministrando no nosso coração. E às vezes a forma do Senhor ministrar não é nem falando para a gente fazer algo. Às vezes a forma do Senhor ministrar para a gente
é simplesmente colocando algo no nosso coração, entendeu? Nos dando paz em direção a algo, nos dando paz para fazer algo. Fala, Marcos. Às vezes o que o Senhor tá colocando no nosso coração não é nem algo muito grande, entendeu? Está simplesmente nos dando paz para fazer algo, direcionando o nosso coração. Então, quando o Senhor nos direciona a fazer algo, a gente precisa estar sensível a isso, sabe? Então, não espere algo cair do céu. Apenas simplesmente siga as direções que o Senhor já tem dado para você. Amém? O livro de Joel é top. Eu estou lendo aqui, já estou lendo várias vezes ele para tentar compreender mais, né, a mensagem completa desse livro. E ele tem uma mensagem de avivamento também. Porque no versículo 28 ele fala: depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão visões, os jovens terão visões, sonhos, os jovens terão visões, até sobre os meus servos e as minhas servas. Naquele dia eu derramarei do meu espírito. E então o Senhor, no meio de toda a bagunça que o povo estava passando, o povo estava escassez, estava faltando tudo, estava miséria e tal. Aí o Senhor provê, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de óleo e vinho. Aí depois, no final, o Senhor fala: depois disso eu vou derramar o meu espírito. Sabe? Então, o Senhor, nessa situação que você está passando, Ele vai derramar o espírito dele. O que é o espírito dele? O espírito dele é a vitória. Entendeu? Então o Senhor fala pro povo: ó, tá faltando isso, isso e isso, a conduta de vocês não é a certa e tá fazendo essas coisas acontecerem. Então jejuem, se arrependem. Aí o povo jejua, se arrepende, Alexandre. E depois o Senhor vem com a provisão. O Senhor fala: ó, os lagares transbordarão de óleo e vinho, e ele derrama o seu espírito. Então, quando ele derrama o espírito dele, ele está derramando a vitória, sabe? Então, nessas áreas que a gente foi ferido, sabe? As áreas que faltou pra gente, as áreas que a gente não recebeu, né, muita coisa. As áreas que a gente olha hoje em dia, pensa: cara, isso aqui é difícil pra mim, né? O Senhor te dá uma direção, você obedece a direção, você passa a colher, você passa a transbordar. E o Senhor te dá vitória naquela área, porque Ele derramou do seu Espírito. O Espírito de Deus já foi derramado em Pentecoste. E hoje a gente pode beber, usufruir desse relacionamento com o Espírito Santo. Esse relacionamento, ele fala: os vossos jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Ou seja, eu falo, eu sonho e eu vejo de acordo com o Espírito Santo. Eu falo, eu sonho e eu vejo de acordo com o Espírito Santo. Então, nessa situação, começa a falar de acordo com o Espírito Santo. Começa a sonhar de acordo com o Espírito Santo. E comece a ver de acordo com o Espírito Santo. Amém? Porque esse é o tempo em que o Senhor já derramou o seu Espírito. E Ele derrama o seu Espírito sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Você tenha um ótimo dia. E esse livro de Joel mexe muito comigo, sabe? Eu não estava lendo assim ele. Eu só passava por cima dele, né? Mas eu acredito que o Senhor tem tocado no meu coração para lê-lo mais. Eu estou aqui mergulhado nesse livro, entendendo que Deus é o Deus que provê, que Deus é o Deus que nos toca, que Deus é o Deus que entra em cada detalhe da nossa vida, sabe? Destrói o gafanhoto, destrói o devorador, porque na cruz Jesus, ele destruiu o devorador. Todos os demônios, todos os principados que levariam para você escassez,
que teriam poder de destruir a sua vida, Jesus levou na cruz. A Bíblia fala que Jesus, ele despojou os principados e potestades na cruz. Jesus simplesmente despojou os principados e as potestades na cruz. Para quê? Para que ele te desse vitória sobre essa situação. Charlene, então os principados e potestades, eles foram despojados na cruz. Então o Senhor está falando, eu vou compensá-los pelos anos de colheita, pelo que os gafanhotos destruíram. Estou falando de Joel aqui, Charlene. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Abraço, Charlene. Bom trabalho aí. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus. E o meu povo nunca mais será humilhado. Então, quando Jesus ele despojou os principados e potestades na cruz, ele te deu vitória sobre todo gafanhoto. Ele te deu vitória sobre tudo que poderia te amarrar em uma derrota, seja qual for a área. Tudo que poderia te amarrar em uma derrota. Jesus despojou na cruz e te deu vitória na cruz. E aqui o Senhor está falando, eu vou compensar vocês pelo que os gafanhotos destruíram. Então aquela área que o diabo conseguiu destruir na sua vida, aquela área que o diabo conseguiu amarrar na sua vida, aquela área que o diabo conseguiu tocar na sua vida, a cruz já proveu a recompensa. O Senhor já proveu a recompensa. E assim diz o Senhor, eu não te criei para ser humilhado, eu te criei para ser honrado diante de mim. Amém? Então nesse dia eu quero declarar para você a provisão. Nesse dia eu quero declarar a cura. Nesse dia eu quero declarar a restauração. Nesse dia eu quero declarar o cuidado do Senhor na sua vida. Nesse dia eu quero declarar força exatamente nas áreas em que você é fraco. Eu declaro isso em nome de Jesus para a sua vida. Amém? Muito obrigado.